Olá, muito boa noite para você. O Ponta Verde Notícias já está no ar. Veja os destaques desta quarta-feira, 21 de fevereiro. Homem armado invade creche para fugir de troca de tiros em São Miguel dos Campos. Acredita-se que houve uma perseguição entre dois homens armados e aí na tentativa de fuga, este homem entrou na creche e ficou lá dentro. Mãe deixa filha de 6 anos trancada em casa para ir à festa em outra cidade. Essa denúncia veio através de uma ligação de Pernambuco, né? Onde a avó da criança já recebeu uma ligação dos moradores, né? Que a neta estava abandonada em casa, sozinha, sem ninguém. E o alerta de chuvas com risco de alagamentos e deslizamentos em Alagoas. Devido aos acumulados de chuva já registrados, a tendência é de mais chuvas nas próximas horas e dias, então se faz necessária atenção por conta desse solo já saturado. Uma creche em São Miguel dos Campos precisou ser evacuada após um homem em fuga invadir o local na manhã de hoje. E Taline Marques tem mais informações pra gente. Boa noite, Taline. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos que estão conosco no Ponta Verde Notícias. Pois é, essa situação causou pânico às crianças e aos funcionários desta creche que fica na cidade de São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas. A creche é a Lourdes Maria Ferreira dos Santos, uma creche municipal que foi invadida por esse criminoso. A polícia ainda está apurando toda essa história. O delegado Bruno Emílio, que é titular da 6ª Delegacia Regional de São Miguel dos Campos, esteve no local para fazer os primeiros levantamentos, assim como agentes da Polícia Civil, Militar, da Guarda Municipal e da SMTT, que isolaram também o local. Acredita-se que houve uma perseguição entre dois homens armados e aí na tentativa de fuga, este homem entrou na creche e ficou lá dentro. Foi aí que a polícia foi acionada e todos os órgãos de segurança para fazer a retirada dele. Inclusive, há um vídeo que mostra ele sendo retirado dessa unidade de ensino. A boa notícia, Estela, que inclusive foi confirmada pela Prefeitura de São Miguel dos Campos em uma nota emitida pela Secretaria Municipal de Educação, é que ninguém, nenhum funcionário e nenhuma criança ficou ferida depois desse episódio. Eu volto ao estúdio com você, Estela. Obrigada, Taline. Em Maceió, no bairro Santa Amélia, uma mãe foi levada para a central de flagrantes depois de largar a filha de 6 anos de idade trancada em casa para ir a uma festa em outra cidade. A guarnição Solo Comando do 4º Batalhão encontrou a criança trancada em casa no bairro Santa Amélia, após uma denúncia. Essa denúncia veio através de uma ligação de Pernambuco, né? Onde a avó da criança já recebeu uma ligação dos moradores, né? Que a neta estava abandonada em casa, sozinha, sem ninguém. Vizinhos confirmaram o crime de abandono de incapaz. Segundo relato dos moradores, ela ontem à noite, acho que por das 10h30 para 11 horas ou na madrugada, ela gritou, deu um grito, né? O pessoal se assustou, todo mundo desceu para ver qual a situação. Só que na verdade a criança se assustou com um ventilador que caiu, né? Aí chamou pela mãe, mas a mãe não se encontrava no local. E nisso não tinha como abrir a porta porque a chave estava com a mãe, né? A mãe foi localizada no litoral norte. Ela tinha largado a criança sozinha para se divertir. Só conseguimos entrar em contato com ela porque o morador de lá tinha um telefone dela. Aí ela nos informou que estava na Barra de Santo Antônio. Segundo o relato, né, que a amiga veio nos falar que estavam em aniversário. Ela e a menina de apenas 6 anos foram levadas inicialmente para o Conselho Tutelar da região. A gente aguardou que ela chegasse, né? Pegamos ela juntamente com a criança, levamos para o Conselho Tutelar aqui da Santa Amélia. E a criança foi entregue ao tio, né? Que por sinal é irmão da mãe da criança. E trouxemos aqui até a central de flagrante para fazer o procedimento. Denúncias desse tipo de crime têm aumentado em todo o país.
De 2021 a 2023, Alagoas registrou um aumento de 26,8% nos casos de abandonos de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos de idade. Os números são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que anualmente faz um raio-x dos casos de violência em todo o país. Segundo o anuário, em 2022, foram 85 casos de abandono registrados. Desse total, 28 crianças tinham de 0 a 4 anos, 29 de 5 a 9 anos, 23 vítimas tinham entre 10 a 13 e 5 tinham de 14 a 17 anos. Mas os números podem ser mais altos, já que muitos casos não são denunciados, gerando uma subnotificação. Ainda sobre este assunto, vamos ouvir o que diz o delegado Vinícius Ferrari. A mãe não deixou claro o que foi fazer na Barra de Santo Antônio, mas o fato é que ela deixou uma criança sem os cuidados de quem quer que fosse e essa criança ficou exposta a risco. Teve uma situação de uma queda de um eletrodoméstico, um ventilador caiu. Quando esse ventilador caiu, a criança se assustou, começou a gritar. Foi aí então que os vizinhos perceberam que ela estava só em casa e passaram a alimentá-la. Neste caso, para ela não se meter numa encrenca ou não colocar a filha numa situação de risco, qual o procedimento? Teria que ter tomado a cautela de deixar com um adulto responsável, alguém que não expusesse aquela criança em risco. E agora um outro caso de abandono de incapaz. Dessa vez foi uma criança de 11 anos que foi deixada sozinha em casa na Xanda Jaqueira. O Conselho Tutelar foi acionado para uma ocorrência de abandono de incapaz no bairro Xanda Jaqueira. Uma criança foi deixada sozinha pelos pais. Por se tratar de um crime, o Conselho Tutelar imediatamente acionou a Polícia Militar. E com a ajuda de vizinhos, a casa foi localizada em um beco. Meu nome é Ivanise, sou conselheira tutelar, esse é o conselheiro Lula, tá? Aí você vai precisar nos acompanhar. Olha pra mim, estamos aqui para te proteger, tá certo? Para lhe ajudar, viu? O crime foi confirmado. A criança de 11 anos foi deixada sozinha, sem o cuidado dos pais ou responsáveis. A mãe, Elisgleide, tem mais 2 filhos. Ela teria saído para trabalhar quando deixou as 2 crianças menores sob o cuidado da babá. A filha mais velha, de 11 anos, contudo, permaneceu sozinha em casa. Complicado, né? Nós mostramos ontem aqui no Ponta Verde Notícias a prisão do advogado suspeito de tentar estuprar a babá dos filhos dele. Arão José traz as novidades da audiência de custódia desse homem. A equipe da TV Ponta Verde está acompanhando esse caso desde o dia do flagrante, quando esse advogado foi preso por guarnições da Polícia Militar após tentar abusar sexualmente de uma babá que estava trabalhando na residência dele, cuidando dos 3 filhos dele e da ex-esposa. O que aconteceu? O repórter Wesley Costa, inclusive, conversou com uma testemunha, com outras pessoas envolvidas nessa situação. Ontem também a repórter Italine Marques conversou com a delegada Ana Luísa Nogueira para falar sobre esse caso e nós já temos novidade. Após ele ser conduzido aqui para a central de flagrantes, onde ele foi autuado, existe todo um procedimento, um ritual feito entre a Polícia Civil e o Poder Judiciário. Então, o flagrante foi encaminhado para o Poder Judiciário, para a Justiça Alagoana, e esse auto de prisão em flagrante foi distribuído para a 12ª Vara Criminal da capital. Então, nesta terça-feira,
o advogado foi conduzido para o fórum da capital para passar por uma audiência de custódia. O que aconteceu? Ao término dela, o juiz responsável por essa vara decretou a prisão em flagrante em preventiva, como nós podemos ver nessa imagem que consta no site oficial do Tribunal de Justiça de Alagoas. Mas como o processo está em segredo de justiça, a gente não tem acesso, né, aos detalhes, não sabemos ao certo o que motivou o juiz a decretar a prisão em flagrante em preventiva. Mas que, diante dos fatos relatados, tanto pela vítima, da forma como aconteceu, a arma que foi encontrada no interior da residência, como também os testemunhos dos vizinhos relatando, né, que essa não seria a primeira babá a passar por essa situação na casa desse advogado, leva a crer que foram esses argumentos que levaram o juiz a decretar a prisão preventiva. Então, de lá do fórum, o advogado nem voltou aqui para a central de flagrantes. Ele foi encaminhado diretamente para um dos presídios do sistema penitenciário alagoano, situado no bairro do Tabuleiro dos Martins, onde ele agora ficará à disposição da Justiça. Lamentável, né? O Senado Federal aprovou o projeto que prevê o fim das saídas temporárias para detentos em regime semiaberto e que apresentam bom comportamento. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Duarte tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, um projeto polêmico e que já gerou muitas discussões aqui no Congresso Nacional. Essa proposta prevê o fim das saídas temporárias para detentos que estão em regime semiaberto e que apresentam bom comportamento. Essas saídas na legislação atual acontecem em datas comemorativas com fins de socialização e também para a realização de cursos ou trabalhos feitos pelos detentos. No projeto que foi aprovado na Câmara, se previa o fim total dessas saidinhas. Porém, quando a proposta chegou ao Senado, o senador Sérgio Moro fez uma alteração permitindo que as saídas aconteçam apenas com fins educacionais, ou seja, para que o detento consiga fazer algum curso, consiga ter alguma aprendizagem fora do presídio. Então, por causa dessa alteração que foi aprovada ontem no plenário do Senado, o texto deve voltar para a Câmara dos Deputados e os parlamentares já fazem pressão para que o presidente da Câmara, o alagoano Arthur Lira, coloque esse tema em debate ainda nesse semestre. Eles querem o fim das saidinhas, em sua grande maioria, e por isso esse debate. Já há especulações por parte de interlocutores do Palácio do Planalto de que, se a proposta também for aprovada aqui na Câmara e seguir para a sanção presidencial, o presidente Lula, sob a orientação do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deve vetar essa proposta. E aí o texto voltaria para o Congresso para que esse veto fosse analisado. Há uma mobilização muito grande dos parlamentares que fazem pressão para que essa proposta saia do papel. E aí, se realmente for aprovada aqui na Câmara, agora fica nas mãos dos deputados para que haja uma definição, aí sim é que vai ser aplicada esse fim nas saidinhas. De acordo com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o fim das saídas temporárias pode ocasionar rebeliões nos presídios. Por isso há essa preocupação. Então agora o papel dos assessores da base do governo é justamente conversar com os parlamentares para saber qual será a melhor decisão em relação a um consenso sobre o projeto, um consenso que deve reunir aí Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Ministério da Justiça e o Palácio do Planalto. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Agora é hora do recado da Nacional G3. Você pode confiar que seu leite será quitado, porque tem média de 10 mil, então assim, é um sonho realizado, né? Então você também pode confiar que a Nacional G3 é uma empresa de segurança. Hoje eu estou tendo a experiência de ter a minha carta de quitação no meu veículo. Super indico a Nacional G3, tive sucesso. Todos serão. Só a Nacional G3 garante a melhor economia para quitar as suas dívidas e limpar o seu nome.
É tudo garantido em contrato e você não paga nada à vista. Ligue 0800 888 3211. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Viu aí? A parcela do veículo atrasou, o cartão está estourado? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro, você já sabe, é com a Nacional G3. Ligue 0800 888 3211. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos emitiu um alerta de chuvas para o sertão e agreste do estado. Evandro Amorim tem todos os detalhes para a gente. Boa noite, Evandro. Boa noite, Stella. Boa noite a todos. Exatamente, a chuva foi muito forte, choveu em 1 hora o equivalente a todo o mês de fevereiro. E o alerta continua em pelo menos 60 cidades da região. Henrique, boa noite. Muito boa noite, exato. Desde a noite de ontem, quando confeccionamos o aviso meteorológico, contemplando as regiões do Sertão, Sertão de São Francisco e Agreste, devido aos acumulados de chuva. Essas chuvas, elas aconteceram, causaram alguns tipos de situações de estragos em algumas cidades do Sertão, e o nosso aviso ele segue vigente pelo menos até o final de amanhã. Então, a partir da noite de hoje, já a partir da tarde de hoje, já aconteceram alguns eventos de chuva, a tendência é que essas chuvas continuem ao longo do decorrer dessa noite e a próxima madrugada também. E o alerta redobrado, já que nós temos aí o solo encharcado. Isso, devido aos acumulados de chuva já registrados, a tendência é de mais chuvas nas próximas horas e dias, então se faz necessária atenção por conta desse solo já saturado. Recomendações? Atender algum tipo de chamado, tanto da Defesa Civil dos municípios, como também a Defesa Civil do Estado. Muito obrigado pelas informações. Stella, a gente volta ao estúdio com você. Obrigada, Evandro. Em parceria com o Sebrae, o governo do estado anunciou a volta da feira Artinor, que não é realizada há cerca de 4 anos. Com investimentos de R$250 mil do governo de Alagoas, mais R$250 mil do Sebrae, a feira Artinor está de volta. A notícia foi anunciada na sede da CEPLAG. A solenidade contou com a participação de representantes culturais, representantes da Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais, CEFI, além do superintendente do Sebrae local, o Vinícius Lage. O governador Paulo Dantas participou através de videoconferência. A feira Artinor será realizada no mês de abril. O evento é uma marca do Sebrae e que teve a sua primeira edição em 1989. Já a última feira foi realizada em 2011. Agora, com o apoio do governo de Alagoas, instituições que representam os artesãos estão otimistas. A gente está numa expectativa muito grande, porque a Artinor sempre foi uma boa feira, tanto é que foi referência para ser criada a FENEARTE, que é a feira do Recife, que é a maior feira da América Latina de artesanato. Um dos objetivos do retorno da feira é fomentar cada vez mais as riquezas culturais do estado de Alagoas. Vinícius Lage, superintendente do Sebrae, falou da importância da feira para os alagoanos. O estado tem um programa importante, Alagoas Feita à Mão. O Sebrae apoia já há mais de 3 décadas o artesanato. A gente, em vários territórios, a gente tem na economia criativa, no turismo, na economia da cultura aí, uma oportunidade muito grande de gerar emprego, gerar oportunidades de renda, mas também de conectar-se com essas estratégias que trazem a dimensão intangível da cultura alagoana para a economia. O retorno da feira Artinor, com o apoio do governo do estado de Alagoas, representa esperança para esses artesãos. Agora é trabalhar para colocar mais uma vez Alagoas em destaque, até porque o evento sempre foi uma referência nacional. Essa feira ela tem uma importância para o desenvolvimento econômico, porque são mais de 900 artesãos diretamente beneficiados. Ela vai potencializar também o nosso turismo da nossa região. É uma feira que estava parada há muitos anos, mas que sempre foi no Nordeste uma referência, inclusive para outras feiras que hoje são um sucesso. Então nós estamos retomando essa história, colocando nosso artesanato, nossa cultura no local de destaque que ela merece estar. Muito bom. Por hoje é só. O Ponta Verde Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite para você e a gente se vê novamente amanhã. Tchau, tchau.